pessoal, estamos aqui para iniciar a nossa unidade D, que é a unidade cinemática vetorial. Nessa aula aqui, a gente vai estudar vetores e suas componentes cartesianas. É uma aula muito semelhante à aula do ensino médio. Tá? Em relação à aula do ensino médio, não tem nada de diferente, não tem nada muito complicado. Mas vocês vão ver que tem algumas coisas que vocês precisariam rever, alguns talvez, então é importante a gente seguir isso aqui com calma. Qual a necessidade da gente estudar vetores? Tá? Existem grandezas que são escalares, mas tem grandezas que são vetoriais. As escalares são determinadas por uma intensidade e uma unidade de medida. Por exemplo, o tempo, 21 dias, 21 segundos. Né? Quando você diz 21 segundos, você define muito bem o que é o tempo, 21 segundos. Você fala que a temperatura é de 36 graus Celsius, você sabe o que isso significa. Tá? Então, encerra toda a informação da grandeza numa sentença que tem a intensidade e a unidade de medida. Grandezas vetoriais não são assim. Além da intensidade, além da unidade de medida, a gente precisa dizer uma direção e um sentido. Você diz para um camarada, olha, brother, anda 2 km aí. Aí o cara vai dizer, beleza, 2 km para onde? Né? Para a esquerda, para a direita, para um lado, para o outro, em que direção? Nós precisamos da direção, nós precisamos do sentido. Tá? Grandezas que são assim, são a velocidade, o camarada está a 20 km por hora, pode ser para cima, para o lado, para o outro, para baixo, inclinado. Né? Força, aceleração, todas essas grandezas que são importantíssimas em física, elas são vetoriais. Tá bom? A gente vai começar a falar delas nas próximas aulas, então vamos ficar um pouco craque aqui em vetores. Tá? O vetor a gente representa como uma seta, olha cá. A seta tem uma origem, um ponto de origem, e tem uma extremidade, beleza? O tamanho da seta é o módulo do vetor, ou a intensidade, tá? O módulo é o tamanho da seta. A direção aqui vermelhinha, que a seta está indicando, essa direção aqui é a inclinação da reta, né? É a direção do vetor. E toda direção tem dois sentidos. A seta poderia estar apontando nesse sentido, mas também poderia estar apontando nesse sentido. Tá? Então, a ponta da seta aqui indica o sentido. O tamanho indica o módulo. A reta aqui por trás indica a direção. E a setinha, a cabeça da seta, indica o sentido. Comentários. Uma direção permite dois sentidos diferentes. Então, eu tenho duas direções aqui. Na verdade, são uma direção só. Tá? Essa reta aqui, direção só é a inclinação da reta. Tá? Não é a reta, não. Essa reta é diferente dessa. São retas paralelas. Mas retas paralelas dão a mesma direção, tá bom? Então, nota isso aí e pense um pouco sobre isso. A direção é essa daqui. E tem dois sentidos, subindo essa direção ou descendo essa direção. Dois vetores na mesma direção, mas com sentidos opostos. A intensidade também é conhecida como módulo ou magnitude. E é sempre um número positivo, que é o tamanho do vetor. Mas também a gente permite que tenha um sentido ou que tenha o outro, né? Então, a gente não precisa usar negativo aqui. Porque o negativo é quem vai dizer a ponta da seta, né? Se ele está para cima ou se está para baixo. Então, a intensidade do módulo é sempre positivo. Tá bom? Terceiro, existe um vetor nulo. O que é um vetor nulo? É o zero. Tá? Ele começa no mesmo ponto que termina. O módulo, a intensidade dele é zero. Agora, direção e sentido não faz muito sentido a gente definir. Né? Qual a direção de um vetor que começa e termina no mesmo ponto? Né? Não dá para saber. Então, não é definido. Tá bom? Mas é bom você saber que existe o vetor nulo. E aí a gente vai entrar na parte algébrica. Como é que a gente faz conta com os vetores? Tá? A gente vai começar com a soma ou adição, né? Soma vetorial. Né? Você tem dois vetores. Eu vou adotar esses dois vetores aqui na aula inteira. Tá bom? Toda vez que for A esse vetor, toda vez que for B esse vetor aqui. O A ele tem 1 aqui no quadradinho e 2 para cima. O B tem 2 embaixo e 1 para cima. Tá bom? Quando você somar os dois, vai dar uma parada igual a isso daqui. Esse aqui é o vetor soma. Tá? Nós vamos chegar nesse mesmo vetor de duas maneiras diferentes. A primeira regra é conhecida como a regra do polígono. Olha como é que ela faz. Desenha o vetor B, tu está somando A mais B, né? Desenha o vetor B com origem na extremidade do vetor A. O vetor soma terá origem na origem de A e extremidade na extremidade de B. Então, vamos de novo. Desenha o B na origem, a origem de B na extremidade de A. Então, a extremidade de A, tu constrói o B. Então, tu empilha os dois, tá vendo? A e B. A origem do S da soma vai estar na origem do A e a extremidade da soma vai estar na extremidade do B.
Então, a extremidade do A é a mesma do S e a extremidade, a origem, né? E a extremidade do B é a mesma do S. Beleza? Isso aqui é o vetor soma. Ó. Veja que ele tem 3 quadradinhos no X e 3 quadradinhos no Y, igual como está aqui. Ó. Tá bom? Nesse mapinha, para ficar melhor para ver, né? Comentários, a soma é comutativa. Aqui é o que eu fiz aqui em cima. Ó. A mais B. Dá a mesma coisa de B mais A. Tá bom? A mais B é a mesma coisa que B mais A, com vetores. Você pode trocar a ordem do jeito que você quiser, tá bom? Outra observação, o vetor nulo é o elemento neutro da soma vetorial. Se você somar A com 0, vai continuar sendo A. Se tu somar B com 0, vai continuar sendo B, é o elemento neutro. A regra do polígono, essa que a gente está aplicando aqui, ela permite a soma com vários vetores. Então, se eu for somar A com B com C, por exemplo, eu pego o B, a origem de B coloco na extremidade de A origem de C coloco na extremidade de B e assim por diante. Como é que vai ser o vetor soma? Vai ser a origem no primeiro e extremidade na extremidade do último. Então você sempre vai fechar um polígono. Por isso que o nome é a regra do polígono. Tá? Você pode colocar quantos vetores você quiser. Eles podem se cruzar também, tá? Mas a regra é sempre você parte do primeiro e para no último. Esse vai ser o vetor soma. Tá bom? Existe uma segunda regra também, que é uma regra importante do ponto de vista de trigonometria, que dá para a gente fazer as contas mais fácil, enxergar melhor, que é conhecido como a regra do paralelogramo. Como é que ela funciona? Desenha A e B com uma origem comum. Coloca aí os dois saindo de um ponto. E nas extremidades deles, né, trace paralelas, fechando um paralelogramo. A soma vetorial vai ser dada pela diagonal que parte da origem comum. Vamos de novo. Pega o vetor A e o vetor B e coloca em uma origem comum. Aqui está a origem comum, A e B origem comum. Nas extremidades de A e de B, trace paralelas. Ó. Essa aqui é paralela ao B e essa é paralela ao A. Fechou as paralelas, tu tem um paralelogramo. Por isso que o nome da regra é essa. É um quadrilátero, tem 4 lados que são paralelos. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. E tu tem 2 diagonais, tá? 2 diagonais. Para escolher a diagonal, ele diz, ó, a soma é dada pela diagonal que parte da origem comum. Então tem que ser essa daqui. Por quê? Porque parte da origem comum. A, B e também a soma parte do mesmo ponto, tá? Um outro exemplo aqui diferente, ó. Tu tem o C e o D, tu vai somar C com D. Como é que vai fazer? Traça a paralela de D na extremidade de C, traça a paralela a C na extremidade de D. Tu vai ter um quadrilátero aqui, ó, um paralelogramo, né? E aí tu liga com a origem comum, tu tem a diagonal aqui, vai ser a soma, tá bom? O resultado dessa soma aqui é igual, tá? Se tu está usando a regra do paralelogramo ou se tu está usando aqui, ó, a regra do polígono, dá o mesmo, é a mesma soma. Observa com calma, tá? E você vai ver. Você pode usar o que você preferir, mas é bom você saber fazer as duas, tá bom? Tem casos que é mais fácil usar uma, tem casos que é mais fácil usar outra, e aí fica a seu critério. É bom você ter a habilidade de fazer as duas. Além da soma vetorial, a gente também tem algumas operações de multiplicação. Só que multiplicação com vetor é uma coisa um pouco complicada e merece um pouco de atenção dedicada aqui, tá? Existem 3 multiplicações. Hoje a gente só vai falar de uma, é a multiplicação por escalar. Como é que funciona isso? Tu pega o vetor A aqui, ó, e tu multiplica 2. O que é 2A? O que é um escalar? É um número, tá? Então tu multiplicou por 2, tu vai ter um vetor com o dobro do tamanho. Tá? Então o número, o escalar aqui, ele só altera o módulo do vetor. Se tu tivesse 1,5, ia ser ele inteiro mais a metade. Tá entendendo, né? Se tiver 3, vai ser 3 e assim por diante. O sentido do vetor pode ser mudado se o escalar for negativo. Então, se isso aqui é A, tu inverte, fica menos A. Então, o menos é uma multiplicação, né? De menos 1 com A. Menos 1, um escalar negativo inverte o sentido. Então, se tu tem essa operação menos agora, a gente pode definir subtração de vetores. O que é uma subtração de vetores? É uma soma. Ao invés de somar com B, você vai somar com menos B. Então, quanto é A menos B? A mais o vetor menos B. Então, vamos lá. Ó. Aquele mesmo A de sempre, o mesmo A que está aqui, só que B é 2 em X e em Y. Só que tu não vai usar B, tu vai somar com menos B. Então, ó, se B aponta nessa direção, menos B aponta na direção oposta. Usa a regra da soma. Eu aqui usei a regra do polígono, né? Então, começou na extremidade de A e terminou na extremidade do menos B. E aí, esse aqui é o vetor subtração. Ó.
Tá bom? E essas regras aqui de soma que a gente aprendeu, né? Tudo isso que a gente aprendeu pode ser usado tudo ao mesmo tempo. Então, olha só, precisaremos combinar, tá? Todas as operações. Então, por exemplo, calcule V que é igual a 2B menos A. Aqui eu confundi os números, tá? Olha só. Quem é B? É isso daqui. B é 2 e 1, né? 2 em X e 1 em Y. 2 é o 2B, então eu vou querer 4 em X e 2 em Y. Aí eu coloquei aqui, ó, 4 em X e 2 em Y, esse botou aqui, só que eu chamei de 2A. Mas não é 2A, é 2B, tá bom? Eu confundi aqui, ó, 2B. E diz 2B menos A. Então, se A é subindo, o menos A é descendo. Então, aqui não é B, aqui é menos A, tá bom? Então, se você estiver escrevendo, registra aí, aqui é 2B e aqui é menos A. Qual é o resultado? Parte da origem do primeiro e termina na extremidade do último. Esse daqui é o vetor V que ele pediu, que é 2B menos A, tá bom? Então, não é difícil, é bem tranquilo, só que, assim, é bem desenhadinho, né? Então, será que a gente consegue fazer um pouco de conta, cálculos? Como é que funciona essa parte agora, né? Antes disso, observar aí que se tu pegar A e subtrair com o próprio A, tu obtém um vetor nulo, né? Se tu for e voltar, fica zero, tu volta para o mesmo ponto. E essa é a definição do vetor nulo. Mas, antes de encerrar, vamos falar rapidamente sobre as componentes cartesianas. Tu tem o teu vetor, tá bom? E eu vou para o primeiro caso. Tu tem um vetor A, e aqui eu quero só chamar a atenção a um detalhe que eu não falei até agora. Toda vez que a gente fala em vetor, a gente bota o chapéuzinho aqui, um vetorzinho em cima. Isso aqui é para dizer que é um vetor, tá? Quando não tiver o chapéuzinho, isso é um módulo, o tamanho do vetor. Então, é a mesma coisa que o módulo do vetor A, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. E se não tiver chapéuzinho, significa que é um módulo. A direção vai ser definida pelo ângulo, né? Aqui, ó, o ângulo que esse vetor faz com o eixo horizontal, ok? Então, tu tem o tamanho do vetor e tu tem um ângulo. Como é que calcula as componentes? O que são componentes? As componentes são as projeções do vetor em um dado eixo. Projeção é o seguinte, imagina que tu tem um sol aqui, meio-dia, iluminando esse vetor, e esse vetor faz uma sombra. Essa sombra do sol aqui, ela é a projeção do vetor no eixo X. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, desse desenho, um quadradinho 1 aqui, ó. Esse 1 quadradinho é a projeção, é a componente X, tá? É a componente no eixo horizontal. Por outro lado, a componente vertical, a gente pode pensar a mesma coisa. Tu tem um sol aqui iluminando esse vetor, só que agora ilumina para o lado, né? Tu tem uma luz com uma lanterna iluminando esse camarada com raios paralelos, então ele vai fazer uma sombra aqui com essa altura de 2 quadradinhos. Então, a componente X é um quadradinho, a componente Y são 2 quadradinhos, é a altura do vetor. E isso é chamado de componente Y, do eixo vertical, tá? X é no eixo horizontal, Y no eixo vertical. Beleza? E aí tem dois tipos de problema. Tem os problemas que eles te dão o módulo e a direção. Se eles te dão o módulo e a direção, eles vão pedir as componentes. E tem um outro tipo de problema, que eles dão a componente e vão pedir o módulo e a direção. Então vamos um cada vez. Se eles te derem o módulo e a direção, aí tu vai usar a trigonometria. Tu tem um triângulo retângulo. Qual é o seno de uma direção aqui? É o oposto pela hipotenusa. O oposto ao ângulo é o contrário aqui, né? É o y dividido pela hipotenusa, a. Quem é o cosseno desse ângulo? É o adjacente, que está aqui junto, é o ax, dividido também pela hipotenusa. Todo mundo é dividido pela hipotenusa, né? Isso aqui é as definições. Então, se tu quer achar o ax e o ay, aqui, ó, o ax, tu passa o a para o outro lado, é a cosseno de θ. Quer achar o ay, passa o a para o outro lado, é a seno de θ. E acabou, pô. Acabou. Para calcular o a, módulo vezes o cosseno da direção. Y, módulo vezes o seno da direção. Acabou aqui. Se a questão for o contrário, eles te dão as componentes e pedem o módulo e pedem a direção, aí como é que a gente faz? A gente usa Pitágoras para achar o módulo, porque o módulo é a hipotenusa do triângulo. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? E aí tu passa a raiz quadrada para o outro lado. Se tu quer calcular o ângulo, aí tu vai poder usar o seno e o cosseno aqui, ó. A tangente ela é definida como a divisão, né, do seno pelo cosseno. O seno é AY sobre A, cosseno é AX sobre A, corta o A aqui e fica AY sobre AX. Então, para tu calcular o ângulo, tu calcula a primeira tangente dele e vai ser AY sobre AX. E aí tu vai ter que usar provavelmente uma calculadora científica, né, para poder usar uma operação chamada o arco tangente. Tá bom? Então, normalmente, ou é arco tangente, que você vai ver, arco mesmo, bota um arco aqui, ou um tangente elevado a menos 1, também aparece nas calculadoras. Tá bom? Então, esse momento aqui, esse quadrozinho aqui,
Tem duas coisas para você fazer. Caso você não lembre das funções trigonométricas do ensino médio, que foi estudada desde a 7ª série, do 8º ano e tal, você faça essa revisão para ontem, né? Para conseguir acompanhar essa parte. Além disso, tem que manusear um pouquinho a sua calculadora científica, né? Também tem calculadora no celular, mas normalmente não dá para usar em prova, esse tipo de coisa, né? Mas aí, manuseia ela com calma e cuidado e aprende a usar essas operações lá, tá bom? Para finalizar, agora só fazer os exemplos, ó. Determine as componentes do vetor do módulo 20 que faz 150 graus com o eixo x. Ele te deu o módulo 20 e deu o ângulo 150 graus. 150 graus é mais do que 180, tá? É um vetor inclinado para trás aqui, assim, ó. Então, quando tu for fazer a componente x, não tem problema. A cosseno de θ. A é 20, cosseno de 150. Na calculadora, você vai ver que cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Menos. Ou seja, a componente x é negativa, quer dizer que está voltando em x aqui, ó. Então, esse lado é positivo, tá? E esse lado, a direita é positivo e a esquerda é negativa, tá bom? Esse menos é para dizer que a componente está no lado esquerdo aqui. Menos 10. Aí 20 dividido por 2 dá 10, né? 10 raiz de 3, eu aceito essa resposta, menos 10 raiz de 3. Mas com a calculadora na mão, dá menos 17,3, tá bom? Tudo bem. Se tiver unidade, né, se isso for velocidade, não esquece de colocar unidade aqui também. Componente y, a seno de θ. A é 20, seno de 150 é meio, pronto, 10. Então, a componente x é 17, menos 17,3, a componente y é 10, tá? Componente y ela é positiva quando aponta para cima e ela é negativa quando a componente está para baixo, tá bom? Então, x positivo é a direita, x negativo é a esquerda. Y positivo é quando aponta para cima, y negativo é quando aponta para baixo. Vou fazer um exemplo com y negativo agora, então. Determine o módulo de um vetor de componentes 4 e menos 6 em y. E também o seu ângulo com a horizontal. É o problema inverso, né? Aqui ele deu o módulo e te deu o ângulo. Aqui ele te deu as componentes e pede o módulo e pede o ângulo. Tá bom? Então, eu desenho aqui, eu gosto de desenhar quando é fácilzinho assim, ó. Então, o componente que tem 4, a componente em x é 4 no positivo, né? Mas em y é 6 no negativo, então é descendo. Então é 6 aqui. Então esse vetor tem essa cara aqui, né? Qual é o tamanho desse vetor? Pitágoras. A ao quadrado mais x ao quadrado. Ax ao quadrado mais y ao quadrado. Então 4 ao quadrado menos 6 ao quadrado. 16 mais 36, né? O menos com menos dá mais. 52. Raiz de 52, 7,1 usando a calculadora, tá? Isso aqui eu aceito. Se tiver unidade, bota a unidade, metros por segundo, né? Qual for a unidade da grandeza aqui. Por enquanto, como é só vetor, eu estou deixando sem unidade. Como é que calculo o ângulo? Opa! O ângulo é pela tangente. Então, é o AY sobre o AX. O AY, a componente Y é menos 6 e a componente X é 4. Então, ficou menos 1,5. E aí, tu bota na tua calculadora, pergunta para ela qual é o ângulo que tem uma tangente igual a menos 0,5, menos 1,5. E ela vai te dizer, né? Menos 56 graus. Tá bom? Ou, né, se tu quiser transformar, porque menos 56, menos 54 graus... quer dizer que está andando para baixo aqui, né? Menos, quer dizer isso, o ângulo, e a gente quer o ângulo, talvez, aqui na posição, no sentido anti-horário. Nesse ângulo daqui, ele é 304, beleza? Se tu quiser contar negativo, é menos 56 graus. É o mesmo ângulo, tá? Só que um está positivo, né? Contando a partir daqui, e o outro contando retrocedendo. O menos quer dizer que está retrocedendo. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu falei um pouco rápido, mas está gravado, né? Então pausa, faça com a velocidade que te sentir melhor, rever quantas vezes quiser e traz as dúvidas para o nosso momento síncrono, beleza? Um abraço e até a próxima aula.